eu queria comentar uma entrevista do Marcelo Freixo ao jornal o Globo, publicada ontem, sábado, em que ele explica as razões pelas quais ele desistiu da sua candidatura a prefeito do Rio de Janeiro. Essa entrevista tem alguns problemas, na minha opinião. Vamos lá. A primeira pergunta que o repórter faz ao Marcelo Freixo: por que o senhor está desistindo de ser candidato à prefeitura? Ele já admite que ele está desistindo de má vontade, né? Tanto que ele qualifica como um gesto doído, né? Ou seja, ele queria ser candidato. Aí ele fala aqui: considera o governo Bolsonaro uma ameaça à democracia. E por que tanta gente competente está assistindo ao incompetente no poder? Algum erro todos nós cometemos, estou me incluindo. Faz o esboço de autocrítica aqui, mas não vai adiante nisso. Estou tendo um gesto de chamar para a unidade. No Rio, coloquei minha candidatura, que era supostamente natural. Por aí você vê que o Freixo já começou errado. Desde o início, quando ele começou a articular a sua candidatura, a atitude dele sempre foi essa, de que ele era o candidato natural. Não necessariamente, poderia até vir a ser depois de um debate, né? Depois em que você pesasse os prós e os contras, mas quando você quer articular um processo, você não pode estabelecer que você é o candidato natural. Você pode até pensar assim, né? Mas então não fica insistindo no apoio de todo mundo. Né? Você pode, eu quero ser candidato, beleza, mas então você tem que respeitar que outros partidos têm os seus outros candidatos. O Freixo, ele fala como se os outros partidos não tivessem a consciência do perigo do fascismo, da ameaça à democracia, da gravidade do momento. Tem, Freixo, todo mundo está bastante consciente, na minha opinião, que há um problema grave aí, que a gente vive um momento muito perigoso. Só que outros partidos e outros setores sociais, pessoas diferentes de você, diferentes do PSOL, têm outra estratégia. Tem outra estratégia. A sua estratégia para se lançar a candidata a prefeito dessa vez foi muito colado com o PT. Ficou parecendo quase uma subcandidatura do PT. E para outros setores entendiam que o PT faz parte do problema nesse momento. Que o PT governou o Brasil, estava ali. Então a população ainda vê o PT como um partido do poder, né? Então a crítica que se faz, a crítica popular que se faz ao PT é muito grande ainda. Então outros partidos, eles estão tentando se descolar democraticamente, sem nenhum ranço, não é porque é antipetista, mas é porque entende que uma estratégia mais promissora para você derrotar o bolsonarismo passa por você se descolar do PT, para você se apresentar à população como uma proposta alternativa. Eventualmente, o PT pode se juntar a essa coalizão, mas isso vai necessitar do PT fazer uma autocrítica. E a gente sabe que o PT tomou horror da expressão autocrítica, do conceito autocrítico, não quer fazer, acha que não fez nada de errado, a narrativa é sempre a mesma, que perdeu por causa dos seus acertos, o Bolsonaro ganhou só por causa de fake news, senão o PT tinha ganhado. É a narrativa do PT. E o pessoal comprou muito essa narrativa. O pessoal comprou. Então, os caminhos estão separados. Mas não porque outros partidos não tenham consciência do perigo, mas é porque outros partidos entendem que a estratégia de seguir um pouco descolado desse lulopetismo é mais leve, tem mais chances de ganhar, né? E você não é um candidato natural, necessariamente, Freixo. Sua candidatura, você é um parlamentar brilhante, mas a sua candidatura majoritária tem problemas. Tinha problemas desde o início, para começar muito colado com o PT. O PT no Rio de Janeiro, muitas vezes as pessoas elas falam em PT, elas pensam só uma coisa nacional. Não, o PT é o maior partido da América Latina. Chegou o segundo turno. Acontece que é uma eleição municipal. E aqui no Rio de Janeiro o PT tá muito ruim. Saiu muito fraco ainda da eleição de 2018. O PT ficou em terceiro lugar, ficou quase metade dos votos do Ciro.
porque o PT ficou com 11%, o Ciro ficou com quase 20% e o Bolsonaro mais 60% aqui no Rio de Janeiro. Então o antipetismo, não é de direita o antipetismo do Rio de Janeiro, não é necessariamente de direita, é implicância com o PT, algum problema, é uma rejeição política ao PT, que é democrático também. A rejeição política ao PT é democrática. Agora, a gente tem que colocar isso no cálculo. Se a gente quiser fazer uma estratégia séria, madura, você chamou os partidos que não quiseram se colar na sua candidatura de imaturos, falou que a esquerda tem que ser madura, concordo, a esquerda tem que ser madura, mas isso não significa copiar a sua estratégia, que é uma estratégia que eu acho que foi também um pouco ingênua, né? Você fala aqui, por exemplo, logo no começo da entrevista, tive muito apoio de imediato do PT, de quem não tem uma vírgula para falar. No Rio não houve nenhuma crise de hegemonismo do PT, do qual ele é acusado em outros lugares. Claro, né, Freixo? O PT aqui no Rio saiu completamente arrasado da eleição de 2018. Fez um deputado, que é a Benedita, né, ficou em terceiro lugar na eleição presidencial. A Márcia Tiburi, com toda a propaganda, dinheiro de campanha, televisão, rádio, teve um desempenho pífio, 5%, 6%, né? E olha que deu sorte, e ainda foi bem no final ter esses 5%, 6%, porque nas pesquisas, inicialmente, ela pontuava 1% a Márcia Tiburi. Então, a gente, pelos dados das urnas, a gente via que o PT não agregava muito. O próprio PSOL, sozinho, na eleição governador, fez o dobro da Márcia Tiburi aqui, o dobro do PT, para a eleição para governador. Então, a gente tem que entender. E outra coisa também, a narrativa de união da esquerda, ela interessa ao PSOL e ao PT por razões diferentes, inclusive. O PSOL, por suas características políticas, de ser um partido mais radical, ele não tem interesse, não quer fazer nenhum tipo de aliança eleitoral com o centro. Nem política, muitas vezes. O pessoal não participa de nada que envolva o centro. O PT quer. O PT é um partido que tem um histórico de alianças com o centro. Só que o PT não pode hoje, porque o centro rejeita o PT. Esse é o problema crucial pelo qual o pessoal acusa, não, PDT, PSB estão querendo isolar o PT. Não querem isolar o PT. É que a presença do PT nesse momento, ela dificulta a você crescer para o centro. É uma realidade política que não foi inventada. As urnas mostraram isso, a realidade política mostra isso. Né? Então, na realidade, como é que faz isso? A esquerda fez um debate, muita gente dizendo, tem uma solução para isso, é o PT fazer uma autocrítica, o PT se reformular, né? O PT pode voltar ao jogo melhor. Só que o PT se recusou terminantemente a fazer qualquer tipo de autocrítica, então beleza, então fica aí sozinho. Né? Então, não vamos... eu até escrevi várias vezes, não, é importante fazer uma autocrítica. Fui xingado, fui insultado, não tem que fazer autocrítica, não tem que fazer nada. Beleza, a autocrítica, de fato, tem que vir, né? Tem que ser uma coisa sincera, franca, vir da própria instituição, do próprio partido, da própria pessoa. Só que você, como é um partido aliado, você fala, vamos trabalhar junto, vamos trabalhar para uma união. Então, para essa união acontecer, as condições são essas, né? Porque para o PDT, para o PSB, para muita gente, para mim inclusive, muitos erros foram cometidos, muitos erros gravíssimos, erros políticos gravíssimos foram cometidos durante os últimos 15 anos de governos do PT. Teve erros do ponto de vista ético, mas teve erros em outros universos. Teve erros econômicos gravíssimos, teve erros na comunicação, erros na cultura. Então, à luz da história, hoje, a gente analisando com distanciamento histórico, a gente vê esses erros com mais clareza. Então, tem alguns setores da esquerda que querem se apresentar ao povo sem compromisso com esses erros. Eles não querem confundir o povo, eles querem produzir um discurso para o povo, assim, nós temos uma alternativa, temos um projeto e não temos compromisso com os erros que foram cometidos no passado. Essa é a diferença.
Então, isso que eu queria deixar claro aqui. Você fala que o PT não teve hegemonismo, né? Eu até comentei isso já, mas enfim, tem mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que é o seguinte, Freixo, mesmo o PT tão fraco aqui no Rio de Janeiro, você notou alguns movimentos hegemônicos, sim. Entendeu? O próprio fato, a sua candidatura, era uma escolha petista. Nunca houve assim um debate dentro do PT aqui no Rio, a gente vamos trabalhar com outros partidos e pode ser outro candidato. Não, o PT, por isso que você elogia o PT, porque o PT jogou de acordo com o seu interesse nesse momento, né? O candidato é o Freixo. Mas não é assim, né? Quer dizer, o PT tem esse direito de fazer isso, só que não é assim que se constrói a união, então não vem falar em união da esquerda. O PDT nunca veio falar em união da esquerda no Rio de Janeiro, não veio com esse papo. O PT sempre teve a sua proposta, teve o seu candidato, né, trabalhar onde ele pode, sem querer ficar forçando a barra. Porque esse negócio de forçar a barra na política não dá certo, né? E também a união da esquerda não é o caminho evidentemente, é você ter uma frente ampla, né, e você furar a bolha da esquerda. Enfim, aí você deixa bem claro que o problema no Rio era o PDT, você queria o apoio do PDT e do PSB, né? E não teve. Mas aí você culpa o PDT por isso, você fala que as diferenças que existem entre PT e PDT eu respeito, mas não é possível que o tamanho dessas diferenças sejam maiores do que a ameaça ao fascismo, né? Aí o repórter ainda fala que a origem desse confronto entre PT e PDT não foi a insistência da candidatura Lula em 2018, do entendimento do PDT sim, do PT não. E no entendimento do senhor, aí você tira o corpo fora, você não dá a sua opinião. Freixo, se você não tem opinião sobre um fato básico desse, então como é que você quer construir aliança? Quer fazer uma coisa assim, numa brincadeira de criança, em que você não se posiciona? Entendeu? Aí você fala em maturidade na luta contra o fascismo, né? Freixo, você tem que entender que muita gente, em 2018, tinha consciência da ameaça do Jair Bolsonaro. E sabia que a estratégia do PT ia levar ao debacle, à derrota. Porque era loucura, era insanidade, na opinião de muita gente, inclusive minha. Eu escrevi muitas vezes isso no cafezinho. É loucura você ter um presidente preso dentro da cadeia, né? E querer ser candidato a presidente da República. Desculpe, mas isso aí foi loucura. E você tem várias declarações de dirigentes importantes do PT que eles queriam disputar com o Bolsonaro, né? Então, essa divergência entre o PDT e o PT não é apenas entre o PT e o PDT, é uma divergência de muita gente no Brasil. O eleitor brasileiro, ele disse não à estratégia do PT. Disse não. E a gente tem que pensar no Rio de Janeiro, né? Tem que voltar ao Rio de Janeiro. 70% o Bolsonaro ganhou com quase 70% no segundo turno aqui no Rio de Janeiro, Freixo. O eleitor disse não a essa alternativa. Então, não é a opinião do PDT, é a opinião do eleitorado do Rio de Janeiro, já que a gente está falando de eleição municipal, né? E você não tem autocrítica, você não tem humildade para ver isso, e você comprou a narrativa do PT de uma maneira muito, muito fácil, né?